Olá, gente boa! Vamos falar um pouco a respeito da composição do Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia cristã e ele é formado por 27 livros que originalmente foram escritos em grego e é organizado em 4 seções: Evangelhos, uma seção que reúne 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. História, que contempla apenas um livro, Atos dos Apóstolos. Epístolas, que contém 21 livros, sendo que 13 são atribuídos ao apóstolo Paulo, e 8 são conhecidos como epístolas gerais, outros autores. E profecia, que compõe a última seção com uma literatura apocalíptica, chamada de revelação, sendo que a palavra apocalipse foi praticamente em vez de traduzida, transliterada para a língua portuguesa. E aí ficou Apocalipse mesmo. No entanto, essa palavra significa revelação. Então, nós temos dentro das seções das epístolas essa subdivisão em 2 grupos principais. As epístolas paulinas, que são atribuídas ao apóstolo Paulo, englobando 13 livros, e as epístolas gerais voltadas para um público mais amplo, que inclui os outros 8 livros escritos por outros autores. E assim, nós temos essa estrutura deste Segundo Testamento, sendo que o primeiro, obviamente, é o Antigo. E por que eu falei Bíblia cristã? Porque a Bíblia hebraica só contempla o nosso Antigo Testamento. Ponto. Tá certo? E eu nem vou entrar no mérito de que a nossa é cristã protestante, porque a cristã católica ela tem um conjunto diferente de livros no Antigo Testamento, que não é o nosso assunto aqui. Além da composição do Novo Testamento, precisamos ter uma noção do pano de fundo onde o Novo Testamento foi elaborado. Nós temos o que chamamos de período intertestamentário, que é aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento. E por que a gente bate nessa tecla? Porque você, quando abre a Bíblia, você sai, né, do profeta Malaquias e você já está em Mateus. E aí é como se você ficasse meio perdido, porque surgem personagens, surgem atores que você não conhece. Que você, de onde veio isso? De onde veio essa ideia? De onde veio esse discurso? Entende? Então, há algumas coisas que acontecem nesse período que nós chamamos de intertestamentário. O período intertestamentário é aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, por isso intertestamentário. E a gente tem nesse período expectativas não cumpridas dos judeus, porque você vai reparar que autores como Daniel, Ezequiel, Zacarias falam a respeito de um futuro promissor, do bem vencendo o mal, de Deus encerrando toda uma onda de maldade, de malignidade, no caso de a maldade sendo eliminada, algo mais ou menos assim. E nesse período, e agora? Vai ter ou não vai? Entende? O reino vai se concretizar ou não? Então, é um período de expectativas não cumpridas. Há revoluções, muita morte,
porque as pessoas elas estão naquela expectativa. O dia da virada está chegando. Será que é agora? Então, há uma esperança na intervenção divina, há uma esperança no Messias, há uma expectativa a respeito do Messias. Você pode reparar que no Novo Testamento, quando Jesus ele está para ir embora, e as pessoas ficam perguntando, mas vai ser nesse período do seu retorno que o reino será estabelecido? Entende? Ou seja, havia uma expectativa, um desejo de libertação do domínio romano. Você vai reparar que no Novo Testamento há algumas seitas que você desconhece no Antigo Testamento. Você tem herodianos, você tem fariseus, saduceus, você tem zelotes, entende? Então você vê mobilizações políticas, digamos assim. Você vê pessoas se aproximando do poder vigente, você vê pessoas se opondo ao poder vigente e pessoas, inclusive, olhando para Jesus como qual é a dele? Entende? Ele é dos nossos ou ele é do outro? E aí? Então, você vai ver muitas situações assim. Por quê? Porque são desdobramentos do período intertestamentário. Esse desejo de libertação do domínio romano, a ansiedade pelo reino de Deus como o fim do sofrimento. Tanto que Jesus está sempre falando que é o reino de Deus, explicando que é o reino de Deus e assim por diante. E há um grande foco nas transformações políticas e espirituais. Então, está todo mundo nessa expectativa. O que virá? Certo? Então, nesse período marcado por essas expectativas não cumpridas, pela esperança dos judeus na intervenção divina por meio do Messias, estavam todos com aquele olhar, agora, vai acontecer, seremos libertos definitivamente, tanto das opressões políticas quanto das espirituais. Você pode reparar que o Antigo Testamento não sinaliza tanto quanto o Novo a questão de espíritos. Você percebe muita manifestação de espíritos imundos no Novo Testamento. E nesse caso, as pessoas queriam ficar livres dos demônios, queriam ficar livres das lideranças políticas opressoras, e nesse caso havia aquela expectativa, a realidade vai ser transformada de modo completo e o sofrimento vai ter fim. Então, isso tudo indica, de acordo com o teólogo Valtair Miranda, que isso era o centro das conversas e do anseio coletivo. Mas o reino proclamado por Jesus era diferente dessas expectativas populares. Então, a gente consegue até compreender, porque muita gente pensa, esse Jesus aí é conversa fiada. Porque a proposta de Jesus é uma transformação no interior do indivíduo. Não é uma proposta externa ao indivíduo, mas uma mudança externa a partir de uma transformação interna de cada pessoa que viesse a abrir o coração para o Evangelho. Então, em vez de uma revolução política, Jesus inaugurou o reino de uma forma espiritual, de uma forma universal, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Então, a pegada é outra, entende? E no Novo Testamento, a mensagem central é que Jesus reina soberano sobre todo o universo e que o seu senhorio, é proclamado como as boas novas. Então, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia é o quê? O Senhor reina. Jesus Cristo é o Senhor. E isso é em todo o universo. E em cada um dos 27 livros que compõem essa segunda parte das Escrituras,
nós vimos, o Senhor Jesus reina, ele é absoluto, entende? E vai chegar o dia em que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, isso é o que você percebe nos livros do Novo Testamento, que são estruturados em 4 gêneros literários, conforme falamos aqui, e esses blocos literários são os evangelhos, com 4 livros que falam da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. Não é necessariamente ou especificamente uma biografia, porque a gente não está falando assim toda a vida de Jesus, do nascimento até a morte. Você vai perceber que a adolescência de Jesus é algo ignorado pelos autores. Eles não dão atenção a isso, porque o foco é o nascimento milagroso, o momento da chamada, da vocação, a realização dos milagres e o sacrifício substitutivo. Você percebe que o foco dos evangelhos não estão em questão de a vida de Jesus única, exclusivamente do início ao fim. Mas a gente percebe uma relação entre vida, obra, morte e ressurreição. E no caso do livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, nós temos o ministério da igreja, que é expressado no ministério dos apóstolos, com muita ênfase em Pedro e Paulo. Pedro, praticamente na primeira metade de Atos dos Apóstolos, com uma pregação voltada aos judeus, a fim de explicar para os judeus que tudo aquilo que estava acontecendo era cumprimento da profecia e que Jesus era o Messias esperado dos judeus. No caso da segunda metade, em que Paulo fala aos gentios, Paulo já não entra em tantos detalhes que não interessam aos gentios. Paulo foca na necessidade de salvação, de libertação, de transformação, e não necessariamente em genealogia ou registros do Antigo Testamento para provar escrituristicamente, documentalmente, que Jesus é aquele de quem a lei, os profetas e os escritos falaram. Entende? E falei aqui, né, no caso dos evangelhos, do livro histórico. As epístolas já são livros que tratam de orientações para a vida cristã. Liderança, ricos, pobres, pregadores, diante de ameaças, ofensas, como proceder até a volta, até o retorno do Senhor, como lidar com falsos irmãos, como lidar com autoridades. Então, é como se as epístolas fossem um manual de vida cristã e de liderança cristã para orientar a comunidade cristã. E o livro profético, o único livro profético, assim como tem apenas um livro histórico, o livro profético é Apocalipse. E esse único livro, ele tem uma mensagem de esperança e de vitória. É claro que quando se fala de Apocalipse, cujo significado é revelação, as pessoas elas não pensam no tirar do véu. As pessoas não pensam, né, com expectativa e esperança. Muita gente vê Apocalipse com medo, vê Apocalipse com apreensão, sendo que Apocalipse é uma mensagem clara da vitória do rei. É uma mensagem clara
de que esse caos que nos cerca é como as dores de parto das quais Jesus falou. Então, eu não entendo de parto, mas, grosso modo, nós sabemos que antes do bebê nascer, surgem algumas contrações. E quanto mais próximo o tempo do bebê nascer, nós temos contrações mais fortes e no intervalo menor de tempo. E nesse caso, nós estamos, nesse momento caótico, cada vez mais próximo do grande dia. E isso é para deixar os cristãos animados, os cristãos motivados, e não abatidos ou preocupados, apreensivos com as lutas e os sofrimentos que a vida nos apresenta. E nesse caso, eu espero que tenha ficado claro para você o que, nesse contexto, obviamente, o que viria a ser a composição do Novo Testamento, para que você possa observar que aqueles livros não estão distribuídos ali à toa, não é? Casualmente. Aqueles livros, eles estão ali distribuídos com uma certa finalidade, com um certo propósito. E nisso você vê os evangelhos dando o start, o início, né, como tudo começou, e o Apocalipse dizendo, olha, esse é o final. O final é toda uma eternidade pela frente. Sem mal, sem pecado, sem diabo, só Deus, só vitória. Nós vamos para o próximo ponto, que trata dos evangelhos. Até lá.